Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo meu. Eu sou o Milos e hoje vamos falar sobre suportes no Idea Maker. Então, no Idea Maker, os suportes podem ser personalizados, não como no Cura, né? Mas, em contrapartida, você tem opções diferentes, um pouco melhor. Então, é isso que eu vou abordar aqui. Então, para brincar aqui, eu vou adicionar o clássico cubinho de calibração. Lembrando que este cubinho aqui eu não coloquei no Thingiverse, ele é um modelo feito por mim. Então, vamos redimensionar ele. Deixar na escala de 200%, vai ser um belo de um cubo. E eu vou usar a minha impressora pessoal, no caso, uma impressora que eu construí. Então, diminui a altura de camada para 0.2, sem preenchimento interno, 2 shells, e tá feito. O cubinho fatiado ele vai ficar desse jeito assim, é um cubinho comum, não tem nada de segredo. Então agora vamos obrigar esta peça aqui a ter suporte. Então fechar a visualização, vamos mover e colocar ele em Z para 40. Vai ficar um pouquinho alto do chão. Então se eu vier aqui onde que está gerar suporte e deixar apenas tocando a plataforma, ele vai me gerar suporte apenas na parte de baixo. Como deu para ver, né? Agora vamos supor que eu não queira colocar suporte, mas eu também não queira este suporte assim da área central. Eu só quero apenas nas shells, que nas shells aqui é o importante. Então vamos subir aqui. Como vocês podem ver, ó, ele não tem nada ali no meio. Então para mim não importa lá no meio. Então eu quero que ele remova o suporte de lá. Só uma atenção aqui para fins didáticos. A peça está dando 2 horas e 17 e está consumindo 30 gramas de material. É um pouco ridículo, mas dá para comparar com o que a gente vai fazer. Então, fechar a pré-visualização, mantendo a peça selecionada. E agora vamos nos modificadores, nesse menuzinho que tem aqui em cima. Então, aqui nessa tela é um pouco diferente de qualquer outro tipo de fatiador. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar um modificador. Eu vou adicionar um cilindro para ficar um pouco diferente, já que meu cubo é com base quadrada. Então vamos lá, não importa o tamanho do cilindro, eu posso modificar o tamanho dele depois. Então vamos dar um Shift E para que a peça fique lá no centro e vamos diminuir um pouquinho ele. Tirar aqui a escala uniforme e deixar a altura de 40. Só lembrando que eu vou fazer uma negativação de suporte. Então onde está esse cilindro, ele não vai ser impresso, não vai ter nada impresso ali. Vocês já estão notando, né, que ele está levemente transparente, certo? Pronto, agora tá certo. Então, tem que tomar esse cuidado, né, porque quando você escala a peça, ela pega no centro do volume. Então, sempre tem que colocar ela certinha na base. Então, minha peça aqui, ela tem 40 de altura e o meu cubo está começando em 40 de altura. Agora, vamos diminuir um pouquinho aqui para, sei lá, 30. Então vai ser um cilindro de 30 por 30 lá embaixo, e o meu cubo tem 40 por 40, ou seja, ele tem 5 milímetros ali de borda. Então, vamos fatiar. Só lembrando que eu apenas adicionei ali, ele está configurado para ser um modificador, mas aqui vamos ter um probleminha. Eu não adicionei função a este modificador, então ele não está fazendo nada lá. Mas como vocês podem ver, né, ele não existe. Na impressão ele não vai existir. Então vamos selecionar a peça, vamos no modificador e aqui nesta opção nós temos Don't Support Overlap with Parent Model. Ou seja, ele não vai fazer o suporte no modelo especificado. Então, beleza. Se vocês notarem, ó, ele já ficou amarelinho. Então ele já está com um modificador para suporte. Vamos iniciar a impressão. E a mágica surgiu ali no meio. Então, onde estava aquele cilindro, eu adicionei um modificador de suporte e basicamente ele negativou ali, ele cortou todo aquele suporte lá do meio. Dependendo do tipo de peça, como no caso desse cubo, isso daqui não vai afetar em nada a questão de qualidade na parte inferior, porque ele vai fazer a camada densa aqui e ele vai tratar como se fosse uma ponte aqui em cima dessa parte aberta. E se a parte aberta não for muito longa, não superar o tipo de material que você está usando, ele consegue fazer uma ponte bem retinha e bonitinha. Mais pra frente eu vou explicar sobre pontes
em um vídeo um pouco mais dedicado. Mas se vocês notarem, ó, todas as pontas e quinas ficam em cima do suporte. Não tem nada de ponta ou quina aqui nesse meio. Então, isso daqui é uma coisinha que eu já estou usando, me economiza bastante material, porque olha só, saiu de 3 horas, foi para 2 horas e 12, e de 30 gramas de material foi para 24,2. Isso daqui é legalzinho para aqueles pessoalzinho que é mão de vaca, ou que querem agilizar um pouco mais a impressão. Então agora vamos pegar um pouquinho mais pesado. Vamos deletar tudo. E agora eu preparei esta peça, que é uma peça aleatória que eu não vou imprimir, é só apenas para fins didáticos. Então vamos lá. Suporte tocando apenas a plataforma. Vou colocar suporte em tudo. E bora fatiar. Então, na minha impressão é que ele fez suporte nessa pequena abertura. Ele fez suporte até lá em cima na curva. Na curva que no caso a maioria deve usar PLA, então não precisa. Mas ele fez suporte aqui. Essa parte aqui, ele precisa de suporte, porque ele vai começar no ar. Essa parte assim de começar no ar, você tem que aprender a analisar a impressão. Porque, olha isso. A peça não tem nada aqui, exceto o suporte. E supondo que ela não tenha o suporte, ela vai começar esse trecho aqui no ar. Então o suporte é uma parte obrigatória nesse canto. O problema é... não precisa de suporte neste balãozinho aqui. Ele pode ficar com uma qualidade meio ruinzinha aqui por causa do overhang, mas ele não precisa. A impressora 3D consegue fazer um espaço assim de 20 mm circular bem de boa. Então essa daí é a peça de demonstração. 3 horas e 23, 40 gramas de material. Então vamos fechar aqui e... só para deixar um pouquinho claro, né, os suportes aqui ele está em modo automático. Se eu gerar suporte aqui, ele vai fazer a mesma coisa que eu tinha feito ali. Então, vamos limpar tudo e agora vem o meu segredinho. Eu tenho essa peça aqui. Essa peça aqui eu vou utilizar como um suporte. Ele é bem similar ao suporte árvore do Cura, só que aqui é personalizado. Você pode fazer o seu suporte do jeito que você quiser. Então, para mim anexar essas duas peças aqui juntas, eu não preciso unir elas. Eu apenas preciso das peças com o mesmo ponto central se coincidindo. Então, no caso, eu vou dar um Shift E aqui e ela vai lá para o centro. Como aquela peça ali já foi a primeira que eu coloquei, dando Shift E ela já vai ficar igual. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz o suporte interagir nesta pequena curva aqui, só para fins estéticos. E daí aqui ele começa com uma base muito pequena na mesa, mas muito pequena mesmo, cerca de 10 milímetros quadrados aqui. E chegando em certa altura aqui ele se divide num ângulo aceitável para impressão 3D não ter overhang. E daí ele vai encaixar certinho aqui nessa parte onde que ele vai começar no ar. Beleza, até aí nada demais. Então vamos ver, eu vou selecionar minha peça, entrar em modificador. Só que eu não preciso daquela dali agora. Então, eu vou selecionar minha peça, adicionar um modificador, daí adicionar do meu disco local. Então, aqui eu já estou com a minha pastinha aberta, onde tem o cubinho que eu usei na primeira parte, essa peça estranha aqui que eu desenhei, e a peça de suporte. Então é a peça de suporte que eu preciso adicionar. Adicionado ali vai ser aquele mesmo problema lá, eu vou precisar dar um Shift E alinhar as duas peças juntas. Já perceberam, né, que ele ficou transparente, só que ele está um transparente branco. Isso significa que o modificador dele não tem função nenhuma. Então agora eu vou adicionar estrutura de suporte. Notem que agora ele ficou um amarelo mais denso, não ficou um amarelo transparente. Porque se eu tivesse negativando o suporte, ele ia ficar transparente ali. Você conseguiria ver através dele. Então, a coloração que a peça fica aqui, conforme o modificador que você usa, ele diz o que ele vai fazer. Não precisa você entrar no menu para saber que aquele modificador é para isso. Então, meu modificador vai ficar amarelo sólido, então ele vai fazer suporte. Vamos fatiar para ver como é que fica. Aqui eu deixei de propósito, então o erro que eu cometi aqui foi exatamente não ter desabilitado o suporte da peça. Isso daí entra um pouco em contradição, é meio que um bug,
assim, um bug na nossa cabeça, né, mas a peça ela não vai precisar de suporte, então a geração de suporte deixa desabilitada. Aqui é um outro trecho que precisa ser configurado, então se vocês notarem, ó, a pontinha ali do suporte não está pegando, mas isso daqui você regula com densidade. O problema é, a minha peça ela era curta aqui nessa parte. Ela começava a encolher. Então, se vocês notarem, ó, ela está vindo desde a parte que ele toca a peça até o chão, uma linha reta. Sendo que minha peça é tipo um funil. Então, para corrigir esse problema aqui, você poderia muito bem ir na configuração de suporte. Porém, a minha configuração de suporte aqui ela não pode estar habilitada, então eu não posso usar este padrão. Então, o que eu faço? Eu volto lá no menu de modificadores, seleciono minha peça antes, né? E vai ter esse campo em branco aqui. Então, nesse campo em branco aqui, você pode adicionar tudo relacionado a suporte. Então, o que eu faço aqui? Uma recomendação minha é deixar o suporte em linhas e colocar uma outline nos suportes, então ele vai fazer um contorninho no suporte. Nesse momento assim você pode, por exemplo, reduzir a porcentagem do suporte. Eu vou reduzir aqui de 20 para 15%. Daí o restante das configurações ali eu meio que adicionei apenas para ter, né, já que ele ocupa certinho o espaço, mas o importante para cortar aquele probleminha é isso daqui, ó. Gerar suporte embaixo dos modificadores, ou seja, essa peça que eu adicionei ali, ele está sendo tratado como um suporte, só que ao mesmo tempo o IdeaMaker pensa que ela precisa de suporte nessa inclinação. Então vamos desabilitar essa casinha. Beleza. Feita a modificação, é só apertar o X e fatiar a peça. E voilá! Um suporte personalizado. Só lembrando que esse suporte aqui, ele foi modelado junto com a peça, mas só que eles são duas peças separadas. Então, o da hora aqui é isso. Você pode projetar o teu próprio suporte, contanto que respeite as leis da física. Então, o que eu fiz aqui? Eu não passei de 45 graus de overhang e deixei todos os suportes batendo certinho onde são necessários. Então, como eu falei, né, aqui em cima ele não é necessário. Mas aqui eu deixei para fins estéticos. E se notar, ó, ele já começa o suporte denso ali, onde é necessário realmente. Se você notar, ele começa a ficar uma shell para fora ali, justamente onde ele começa o suporte denso. Você estudando a peça, você consegue melhorar muito a qualidade de impressão e a economia de material. E o melhor de tudo, a peça aqui ela está azulzinha, certo? Azul é suporte, tanto que se eu desabilitar aqui, ele some o suporte, só fica o suporte denso ali para mim olhar. Então, reduzindo aqui a visualização, eu já consigo ver o preenchimento do suporte. O meu suporte está com contorno, ele parece uma peça sólida, mas ele não é. Então ele tem um preenchimento, ele está sendo tratado 100% como suporte. Isso daqui é muito da hora e está me economizando muito tempo durante as impressões. Então fica aí a dica de suportes personalizados no IdeaMaker. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.